é aniversário desses homens de Deus. Nós, com esse louvor, nós cantaremos parabéns com eles, né? E depois a gente vai. E aí nós vamos para os discos ofertas. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Teus lábios sempre te exaltarão. Enquanto elas entregam o presente, eu vou ler o Salmo, 3 versos do Salmo 139. Para o pastor Vanderlei e o pastor Val, Salmo 139, os versos 17, 23 e 24. Aí, para aquecer, né? Bom, e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a sombra deles. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Que os nossos caminhos sejam a todo tempo orientados pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Deus, eu gostaria de pedir à igreja que levantasse a mão para abençoar os nossos pastores. Ó Deus Todo-Poderoso, com grande alegria, Senhor, que estamos aqui nessa igreja agradecendo pela vida do pastor Vanderlei e do nosso pastor Val. Senhor, derrama das tuas bênçãos maravilhosas sobre a vida deles, uma unção poderosa vinda do alto dos céus, e que nós, como igreja, juntos, possamos louvar e engrandecer o teu nome, Senhor Jesus. Queremos nos alegrar muito aqui, junto com os teus servos. Obrigado, Senhor, que a cada dia tu acrescente uma vida abundante na vida deles, e para a glória e honra do teu nome. Obrigado, Senhor Jesus. É em teu nome que nós agradecemos. Amém. Muito obrigado, igreja. Parece que eu fiz 35 e ele 58. Mas foi ao contrário. Irmãos, podem sentar.
Na sexta-feira eu fiz, e a minha filha também, fica aqui, André. E a Júlia, né, essa jovem linda aqui, a mais linda da igreja, ela também fez aniversário comigo. Agora, não é bullying, não, né? Então o Vanderlei está fazendo hoje mesmo. Eu fiz sexta, recebi muitas mensagens, o Vanderlei está fazendo aniversário hoje mesmo. Né? Não esqueça de sair daqui também, se dar um abraço, porque ele é aniversariante do dia. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado, né, pela lembrança da igreja. Nós estamos expondo o Evangelho, o livro de Atos, não é o Evangelho. Nós estamos expondo Atos. Então, já estamos aí há mais de um mês expondo o livro de Atos, e é nele que nós vamos caminhar aí até terminarmos esse livro, expondo para a igreja. O último sermão foi aquele do Dia dos Pais. Nós falamos sobre a missão de ser pai, baseado em Atos capítulo 5. E agora nós vamos ver hoje capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Deus aplique a sua palavra em nossos corações, amém? Nós vamos meditar nesse texto hoje sobre a igreja que prevalece. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua santa e poderosa palavra, que Senhor Deus, é uma palavra viva, ela é uma palavra poderosa, eficaz. Muito obrigado, Senhor Deus, por podermos tê-la aqui à nossa disposição e meditar nela, e falar sobre ela, anunciar as grandezas do Senhor baseados na tua palavra. Fala-nos, Senhor, aqui por essa palavra agora. Capacita-me e, Senhor, usa-me e aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, que seja falado aqui, pregado na força do teu poder e da tua graça. Muito obrigado pelos irmãos que dedicaram também seus dízimos e ofertas, e muito obrigado por cada vida, e continue nos abençoando também nesta área das nossas vidas, em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Esse texto da palavra de Deus, já estamos no capítulo 6. A igreja, ela foi uma igreja que começou ali, quando Jesus subiu para o Pai. Então Jesus subiu ao Pai, e ele então manda que os discípulos fiquem lá em Jerusalém, em torno de 120, e eles ficaram até serem revestidos do Espírito Santo. E quando foram revestidos de poder do Espírito Santo, na verdade foi ali, naquele momento, que começou a igreja. O que Jesus fez foi dar os fundamentos da igreja. Mas na verdade ali. E nós já vimos nos sermões anteriores, nós já estamos no 8º, que aquela igreja cheia do Espírito Santo, ela foi uma igreja poderosamente, aqueles crentes foram usados por Deus, e foram crescendo. E agora, no capítulo 6, o que aconteceu?
à medida que a igreja cresceu muito, toda vez que uma igreja cresce muito, é uma bênção, mas também, quanto mais você cresce, os problemas também crescem. Né? E aí, o que acontece? Havia ali no meio da igreja, 2 tipos de judeus convertidos ao cristianismo. Um eram os judeus que eram de Jerusalém, era daquela região da Palestina e que falavam o aramaico, que era a língua original deles. Então havia esse tipo de judeu, eles eram mais ortodoxos. E havia um outro grupo de judeu convertido, que foram aqueles judeus que viviam em outros lugares do mundo, que se espalharam na época da dispersão, e eles também, e agora esses judeus vieram para a festa de Pentecostes, que nós vimos lá no capítulo 2, e ali, quando houve aquela atuação poderosa do Espírito Santo, e ali mais de 3.000 pessoas se converteram. Entre essas pessoas estavam judeus de outras partes do mundo que vieram para a festa, se converteram ao cristianismo e acabaram ficando, acabaram não voltando mais para as outras partes do mundo. Esses judeus, eles eram de língua grega, eles falaram grego. Então tinham 2 tipos de judeus ali no meio da igreja iniciante. Um de fala aramaica, os que eram de Jerusalém, da região da Palestina, e outros que vinham. Os judeus, eles eram muito ciosos no cuidado com as viúvas, no cuidado com os idosos. E havia uma prática judaica de pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, quando não diariamente, distribuírem alimentos para essas viúvas, para as viúvas que viviam no Medina. A igreja cristã adotou essa prática judaica. E também as viúvas convertidas eram assistidas. E então elas eram 2 ou 3 vezes na semana, e muitas vezes todos os dias, eram distribuídos alimentos para ajudar essas viúvas. A igreja cresceu, e aí as viúvas de língua grega começaram a reclamar que os judeus de língua aramaica fariam pouco meu pirão primeiro. E elas estavam sendo discriminadas. E que, quando não era suficiente, elas eram discriminadas e nem sempre eram atendidas nesse serviço. E aí começou a haver uma murmuração no meio da igreja. Os apóstolos, quando souberam do que aconteceu, e cabia aos apóstolos a administração disso. Eles é que administravam isso. E quando eles souberam, o que eles fizeram? Houve aquela murmuração, aquelas viúvas reclamando, eles chamaram a igreja e falaram: olha, irmãos, esse negócio aí não está bom, não. Esse negócio que está acontecendo não está legal. Nós estamos muito sobrecarregados com isso e não estamos dando conta. E aí o que eles fizeram? Eles resolveram então eleger 7 homens, e não foram os apóstolos que escolheram, foi a igreja que escolheu 7 homens cheios de fé, 7 homens cheios de sabedoria, 7 homens testemunhos do Evangelho, uma vida de testemunho do Evangelho. E eles então escolheram aqueles homens e resolveram o problema. E esses homens então passaram a coordenar esse trabalho. E aí todo mundo foi bem atendido. E aí o penúltimo versículo que eu li, diz o seguinte, o versículo 7. Já depois de tudo resolvido, assim, com essa solução encontrada, a palavra de Deus se espalhava mais ainda, a igreja crescia ainda muito mais em Jerusalém, e
até os sacerdotes judeus se convertiam ao Evangelho. Baseado nesse último versículo, é que eu quero trabalhar esse texto com essa ideia de que aquela igreja foi uma igreja que prevaleceu. Uma igreja que enfrentou problemas, mas que, resolvido o problema, a igreja prevalece e continua crescendo. Então, o primeiro ponto, uma igreja que prevalece não é uma igreja perfeita, mas que busca a perfeição. Ali diz o texto que, no versículo, logo no início, naqueles dias, versículo 1, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, judeus de fala grega, entre eles, queixaram. A maioria das versões aparece que eles murmuraram mesmo. Murmuraram. Não existe igreja perfeita. Ali, com o problema que surge na igreja, houve muita murmuração. As pessoas murmuraram, procuraram. O problema que surgiu no meio da igreja fez com que muitas pessoas murmurassem. Há um mito da igreja perfeita que muitos acham que a igreja primitiva era uma igreja perfeita. A igreja primitiva não era perfeita, porque não existe, nunca existiu e nunca existirá a igreja perfeita. Aquela era uma boa igreja, era uma igreja viva, era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas não era perfeita. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não se torne membro dela, que você vai atrapalhar. Eu vou atrapalhar, nós vamos atrapalhar, não existe. Não é? Então, não existe, isso é um mito. Uma igreja não precisa ser perfeita para ser saudável e crescer. Não precisa. Uma igreja, mesmo com suas imperfeições, ela pode ser saudável. E a igreja, ela tem as nossas diferenças. Ali, na igreja tinha diferenças. Um grupo de judeus que falavam uma língua aramaica, da região de Jerusalém, da Palestina. Tinha um grupo de judeus falando grego, que eram judeus vivos. Pessoas diferentes. Assim como nós aqui, temos pessoas diferentes, de cultura diferente, de formação diferente, de classe social diferente. E essa mesma unidade na igreja de Jesus não se estabelece pelo fato de que as diferenças, ela não se construirá essa unidade simplesmente porque somos diferentes. Ao contrário, a unidade de Jesus se estabelece apesar das nossas diferenças. As diferenças da igreja não podem ser ignoradas. Elas existem. E a igreja que prevalece é aquela igreja que, mesmo sendo imperfeita, mesmo tendo seus problemas, elas vão crescer. Interessante que até agora, até esse texto, tudo que a gente lia dessa igreja parecia que ela só vivia ali, juntinha, né? Falavam, eram todos unânimes, né? Oravam de forma unânime, era unânime o pensamento. Até esse capítulo só se falava de unanimidade. Mas presta atenção, falta de unanimidade não é falta de unidade. A unidade se constrói mesmo onde não há unanimidade. Porque nem Jesus foi unânime. Então, a gente não pode pensar que num ambiente onde não há unanimidade, não se dá para construir a unidade. Ao contrário, é nessa diversidade que se constrói uma unidade. A gente não precisa ser unânime para ser saudável, porque nós somos diferentes, nós pensamos diferente. Uma das grandes lições desse texto é que a igreja não é perfeita, mas a igreja tem que agir para corrigir suas imperfeições. A igreja não é perfeita, a igreja tem problemas.
problemas, mas tem que agir para resolver seus problemas. Quando chegou o conhecimento dos apóstolos, que estava havendo uma murmuração, que algumas pessoas não se sentiam assistidas, o que eles fizeram? Eles logo agiram. E é assim que a igreja tem que ser. A igreja precisa ser dessa maneira. Quando tem algum problema, quando tem uma dificuldade, como é que a igreja que prevalece age? A igreja que prevalece, ela vai e age para resolver o problema. A igreja que não prevalece, fica todo mundo e não há medidas práticas para se resolver o problema. Mas por que esse problema foi resolvido? Porque aquela insatisfação chegou no canal certo que tinha que chegar, os apóstolos. Agora, quantas vezes a gente vê na igreja pessoas insatisfeitas, ficam de cara fechada, não, agora eu não vou mais nisso na igreja, agora eu não vou fazer mais aquilo, agora isso, agora eu vou diminuir minha atuação porque eu estou insatisfeito, isso, aquilo, e nem sempre procura o canal certo, a liderança da igreja. Você está com um problema em determinada área da igreja, você tem que procurar a liderança da igreja. E chegar, olha, está acontecendo, não é ficar chorumingando nos cantos e fazendo tititi nos bastidores. Mas é procurar a liderança. O que eles fizeram? Procuraram a liderança. Os apóstolos, liderança da igreja é para isso. Por isso que liderança da igreja é coisa séria. Procuraram a liderança. Igreja que prevalece tem problemas, claro que tem problemas. Igreja que prevalece tem imperfeições, claro que tem, gente. Mas o que eles fizeram aqui diante desse problema? Foram resolver no canal certo. Procurar os apóstolos. Os nossos problemas são assim na nossa vida como um todo. Não adianta você ter um problema no seu casamento com o seu marido e você ficar murmurando com os filhos, murmurando com as amigas. Se você não sentar com o seu marido e dizer, temos um problema, e o problema é esse. Não adianta você lá no seu trabalho ficar com seus colegas queimando o filme dos seus superiores, sem você sentar com eles e dizer, olha, precisamos conversar sobre isso. Isso nunca resolve. Ficar fazendo conversa de bastidor nunca resolve. A igreja não prevalece. Essa igreja teve um problema, mas esse problema não impediu a igreja de crescer. Por quê? Porque eles trataram do problema da forma certa. Amém? Tem que ser assim, meu irmão. Se você, aqui na igreja, se você estiver insatisfeito com alguma coisa, tem alguma coisa, procure o canal certo. Eu estou querendo falar alguma coisa, mas eu não sei se eu devo. Mas eu vou falar. Quando eu cheguei aqui para Curitiba para ser pastor da igreja de Cajuru, graças a Deus que hoje isso já quase não existe, mas quando eu vim ser pastor de Cajuru, os colegas pastores de Curitiba, alguns falaram para mim, a igreja de Cajuru é uma grande igreja, uma igreja maravilhosa. Só tem uma coisa na igreja de Cajuru que preocupa a gente. Os bastidores daquela igreja são muito fortes. Tem muita gente naquela igreja que murmura dos bastidores da igreja. E não pode acontecer isso no meio da igreja. Eu sou o pastor da igreja, eu tenho que falar. Não é para ninguém aqui ficar triste, não. É para a gente poder sempre nos avaliarmos e pensarmos como é que nós estamos resolvendo nossos problemas. Os nossos problemas com a igreja tem que resolver no canal competente. É sentar, é conversar e nós vamos resolver. Sempre assim, não é? Mas graças a Deus que eu vejo isso hoje na nossa igreja. Mas só estou dando um feedback. Igreja não pode ter bastidor. Igreja tem que resolver os seus problemas, sentando, conversando, colocando,
Se você nunca procurou o líder da sua área para procurar um problema, então não converse com outra pessoa sobre isso. Procure o líder da sua área, procure os pastores. Aqui está um exemplo para nós na Bíblia. O problema foi levado a quem? Foi levado aos apóstolos, que foram conversados. A igreja prevalece assim. A igreja, ela é imperfeita, mas ela não pode se acomodar com suas imperfeições. Uma coisa é a igreja ser imperfeita, outra coisa é ela se acomodar com as suas imperfeições. Não pode, né? Então, murmuração é pecado. Murmuração é pecado. Se você ouve alguém murmurando no estacionamento da igreja, essa pessoa está em pecado, está cometendo um pecado. Se você ouve alguém murmurando da igreja na célula, ela está cometendo um pecado. Se você ouve alguém da igreja murmurando em algum lugar sobre a igreja, ela está cometendo um pecado. Murmuração, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, não murmureis de forma alguma. Então, murmuração é pecado. E por isso que os apóstolos agiram. A igreja nunca prevalecerá num clima de murmuração. Para a igreja crescer, para a igreja proliferar, para a igreja ser saudável, não pode haver murmuração. Preste atenção. As viúvas estavam erradas em reclamar? Não, de maneira nenhuma. Tanto não estavam erradas que os apóstolos agiram. Se elas estivessem só fofocando, eles não teriam agido. Elas não fofocaram, elas estavam certíssimas na reclamação. E os apóstolos aceitaram a crítica e agiram. Então, esse é o canal, essa é a maneira que a igreja deve tratar seus problemas. Não é? É para que o problema seja resolvido. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo? Estão mesmo? Então, a primeira característica, uma igreja que prevalece, ela não é perfeita, mas busca a perfeição. Vamos falar junto? Uma igreja que prevalece não é perfeita, mas busca a perfeição. Amém? Segunda coisa que eu quero falar para vocês hoje é que uma igreja que prevalece precisa de líderes que reforçam a liderança e promovem a paz. Nenhuma igreja na face da terra prolifera, cresce. Nenhuma igreja na face da terra prevalece se não tiver uma liderança determinada a promover a paz e fortalecer a vida da igreja. Uma igreja, eu nunca vi na minha vida de pastor e de membro de igreja, uma igreja crescer e ser saudável se não tiver uma liderança assim. Tudo na vida de uma igreja começa com a sua liderança. Tudo. Então preste atenção. O que acontece? Os apóstolos, versículo 2 e 3, o que eles fazem? Por isso os 12 reuniram os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, a fim de servir às vezes. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito, de sabedoria, passemos essa tarefa para eles e nos dediquemos ao ministério da oração e da palavra. O que eles estão fazendo? Estão reforçando a liderança da igreja. Não dá mais para nós, como apóstolos, suportarmos tanta coisa. Nós não vamos dar conta. Quando uma igreja tem uma liderança madura, o que essa liderança ajuda a fazer? Ele ajuda para que toda a liderança seja reforçada. E agora, o que esses homens vão fazer? Vão promover a paz na igreja. E quando esses homens são eleitos, cheios de fé, cheios de Espírito, cheios de sabedoria, eles agem, a murmuração acaba e a paz se estabelece. É isso. Toda a liderança da igreja tem que ter isso em mente. Se você é um líder na igreja e você não está lutando
estabelecer a paz e para reforçar a liderança da igreja, você não está cumprindo o seu papel de líder. A líder é isso, é para promover a paz e fortalecer a estrutura de liderança da igreja. Esses homens foram eleitos para isso, gente. Eles foram eleitos para isso. Então eles começam a agir, não é? E uma coisa que nós, como líderes, já começar em mim, e a cada um líder que está me ouvindo, é que uma igreja que resolve seus problemas, ela resolve sob a direção do Espírito Santo. Esses homens eram homens cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, eles agiram na direção do Espírito Santo. E na direção do Espírito Santo, o que eles fizeram? Eles chamaram, eles agiram. Uma coisa importante que todos nós aqui, que potencialmente somos líderes, precisamos entender. Um líder precisa saber ouvir críticas e corrigir a rota. Quando eles ouviram, quando os apóstolos ouviram essa murmuração, era uma forma dos apóstolos serem criticados, porque eles eram eles que administravam isso. Eles souberam ouvir a crítica, mas não ficaram só ouvindo, muito bem, olha, eu estou errado mesmo, eles ficaram parados. O que eles fizeram? Ouviram a crítica e corrigiram a rota. Um líder tem que ter essas duas qualidades. Saber ouvir a crítica e corrigir a rota. Eles ouviram a crítica e corrigiram a rota. Não é? Não pode ser de outra maneira, gente. Não pode. A questão de poucos dias, há uns 3 meses, 2 meses, uma irmã me procurou para fazer uma crítica no meu gabinete a uma área da igreja. 2 meses depois, esse problema foi corrigido. Por quê? Porque a crítica era para o presidente. Realmente havia uma situação difícil que foi corrigida. Tem que ser assim. Aí a rota é corrigida. Então, líderes na igreja cheios do Espírito Santo vão agir como esses apóstolos. Não é? E não vão ficar melindrados. O que acontece? Às vezes o líder, o que acontece? Um líder de célula, um líder de ministério, área, recebe uma crítica e reage de forma melindrosa, fica melindrado. Um líder não pode ser assim, não é? Um líder, ele não pode tomar uma decisão por conta própria. Ele tem que envolver a igreja. Os discípulos não chegaram e falaram assim, está acontecendo esse problema, então agora nós vamos nomear fulano. Não, chamaram a igreja. Irmão, o que vocês acham? Nós estamos com esse problema. Vamos resolver o problema? E a igreja resolveu o problema. É assim que a gente age, na igreja, em casa. Por que muitos casamentos não prevalecem? Muitos casamentos não prevalecem porque a esposa não sabe ouvir uma crítica, o marido não sabe ouvir uma crítica. Sabe que é uma coisa muito ruim na vida da igreja, na vida do casamento? É quando a mulher e o marido, toda a crítica que ele ouve, ele toma como um ataque pessoal. Os apóstolos não tomaram aquela crítica como um ataque pessoal. Eles entenderam que a crítica era um trabalho, não era a pessoa deles. E é muito ruim na vida da família, na vida da igreja, quando as pessoas tomam a crítica como um ataque pessoal. Não. Pessoas que fazem as pessoas que fazem críticas, e você vê aquela pessoa como aquela pessoa que te ama, que quer o melhor para o trabalho, quer o melhor para a igreja, você tem que ouvir. A esposa e o esposo tem que ouvir, não pode tomar a crítica sempre como um ataque pessoal. Claro que você vai analisar, você vai ver de onde está vindo essa crítica, se essa crítica realmente é válida, mas tome, pense. E aí o que os apóstolos fizeram? Eles souberam ouvir essa crítica, não ficaram melindrados, eles agiram como quem age cheio do Espírito Santo. É assim. Eles têm a presença de Deus na vida deles. E o que eles fizeram? Eles agiram e a paz voltou a reinar na igreja, o bem-estar dos crentes foi promovido, a igreja deu um testemunho eficaz e a liderança foi reforçada. O problema resolvido
sob a direção do Espírito Santo. E a igreja cresce. Então, nesse sentido, eu hoje não vou entrar nesse sermão no aspecto aqui do diácono, né? Porque esse texto é considerado que aqui foram os primeiros diáconos. Eu não vou entrar hoje, eu não vou falar sobre diácono. Fica para uma outra oportunidade. Eu vou falar sobre igreja. Então, estou tirando desse texto, essa foi uma igreja que prevaleceu diante de um problema, e eu quero refletir sobre a igreja que prevalece. Então, primeiro, igreja que prevalece não é perfeita, mas busca a perfeição. Segundo, a igreja que prevalece, ela precisa de líderes que promovam a paz e reforcem a estrutura de liderança da igreja e busquem o bem-estar dos seus membros. Só vai prevalecer assim. Se cada líder ficar no seu cantinho, tudo que a crítica toma como pessoal, fica melindrado, fica assim, não vai reforçar a liderança, não vai promover a paz e não vai buscar o bem comum dos membros da igreja. Amém? Terceira reflexão que eu quero fazer, hoje nessa manhã aqui com vocês, nesse texto, ainda antes na segunda, sobre reforçar a liderança. Presta atenção. O problema da igreja não são as dificuldades e a imperfeição, mas a falta de crentes com as qualificações necessárias para ajudar a igreja a resolver seus problemas. Ouviram o que eu falei? O maior problema da igreja hoje não são suas imperfeições nem seus problemas, mas a falta de crentes com as qualificações necessárias para ajudar a igreja a resolver seus problemas. Os apóstolos pediram crentes com 3 qualificações. Quais eram? Quem se lembra? Cheios de fé, com boa reputação, cheios de sabedoria. O problema hoje, sabe o que acontece, irmãos? É que a igreja é imperfeita, sempre ela vai ter imperfeições. Mas dentro da igreja, nós precisamos de homens e mulheres cheios de fé, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo, com boa reputação, bom testemunho, para ajudar a igreja a resolver seus problemas. Os apóstolos disseram: temos um problema. Olha bem para mim. Olha aqui para mim. Quem está na galeria, olha para mim. Os apóstolos só chegaram para a igreja e disseram: temos um problema. Temos uma insatisfação no meio da igreja. Está havendo murmuração no meio da igreja. Precisamos resolver. Agora, eu preciso de crentes cheios de Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria e de boa reputação. Essa é uma grande crise do nosso tempo. Meu irmão, olha para mim. Minha irmã, olha para mim. Olha bem para mim. Nós amamos a nossa igreja. Mas Deus precisa aqui de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria, de boa reputação, pessoas íntegras para ajudar a igreja a resolver seus problemas e crescer. Gente que não é cheia do Espírito Santo, que não é sábia, que não tem boa reputação e que não tem fé, dificilmente ajudará uma igreja a resolver seus problemas e crescer. Eles encontraram dentro da igreja gente assim. Dentro daquela igreja não tinha só gente que murmurava. Dentro daquela igreja não tinha só gente que criticava. Dentro daquela igreja tinha pessoas de boa reputação, cheias de fé, cheias de sabedoria, cheias do Espírito Santo. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que aquela igreja não era perfeita, mas não lhes faltava crentes qualificados para ajudar. A terceira ponto que eu quero trabalhar com vocês é que a igreja, presta atenção, a igreja que prevalece é uma igreja que tem coragem de ajustar sua estrutura para expandir seu ministério. Quando os apóstolos enfrentam aquele problema, o que eles perceberam? Que a estrutura da igreja
não atendia mais às necessidades daquele tempo. Sabe qual é a lição que eu quero tirar daqui? Uma igreja que prospera, uma igreja que prevalece, não sacraliza estruturas. Não sacraliza. Por quê? Porque a estrutura é ferramenta. Estrutura, ela muda de acordo com a necessidade da igreja. Tem pessoas da igreja que acham que a mesma estrutura que a igreja tinha há 50 anos, as mesmas organizações que tinha 50 anos, tem que ter hoje. Tem pessoas que acham que o mesmo jeito que a igreja funcionava há X anos atrás, tem que funcionar hoje. Não é assim, está uma lição aqui nesse texto. Aquela igreja era uma igreja nova, mas a estrutura de liderança dela, a maneira da igreja funcionar, não atendia mais. E os apóstolos então dizem, gente, nós temos que ajustar a nossa estrutura. E eu não sei por que surge tanta dificuldade hoje quando a igreja resolve ajustar a sua estrutura. Quer ver uma coisa? Nossa igreja tinha uma estrutura de trabalho com células, não tinha 10 células, ela ainda é a mesma quase hoje, não atende mais. Nós estamos, os pastores, estudando, que ano que vem nós vamos propor à igreja um ajuste na estrutura de célula para eles poderem crescer. Senão a gente não vai crescer. A igreja não sacraliza a estrutura. As igrejas que sacralizam, as igrejas que eu conheci durante os meus vários anos no Rio de Janeiro, que sacralizaram a estrutura, não posso falar do Paraná, que eu não conheço bem, mas lá eu posso. Igrejas no Rio de Janeiro, que sacralizaram estruturas, estão em decadência já há mais de 10 anos. Decadência. Igreja não, o que funcionou bem antes pode não ser tão relevante hoje. A igreja tem que mudar a sua maneira sem perder a sua essência. Grava bem isso. Não pode perder a essência. O que os apóstolos falaram? Olha bem, vamos mudar, mas não vamos perder a essência. Nós vamos nos dedicar à Bíblia e à oração. Não deixaram a igreja perder a sua essência. Quarta lição. A igreja que prevalece é composta de crentes maduros, que colocam seus dons a serviço de Deus. Crente maduro, uma das evidências de que você é maduro, quando você coloca seus dons a serviço de Deus. Aqueles homens eleitos mencionados no texto agora, junto com os apóstolos, vão colocar seus dons a serviço do reino. Você está colocando seus dons a serviço do reino? Eles colocam seus dons a serviço do reino. Uma igreja que prevalece é assim, irmão, presta atenção aqui, olha para mim. Se essa igreja aqui for composta de crentes que estão sempre sentados no banco, consumindo programas, consumindo culto, consumindo eventos, consumindo palestras, a igreja não vai prevalecer, não vai muito longe. Por quê? Porque são crentes que estão só consumindo. Crente não foi feito só para consumir. Crente tem que cumprir seu ministério, exercer o seu dom. Foram eleitos, eles começaram a exercer. Então, cada cristão tem vital importância em desempenhar o seu dom no corpo de Cristo. Nossa igreja tem uma proposta muito clara, que é ser uma igreja de duas asas. Como é que um pássaro, se uma asa for menor que a outra, ele não voa direito, se voa um pouquinho. Quando eu falo isso aqui, eu digo que lá em casa, quando eu era criança, minha mãe tinha um pato. Era o que ela fazia, cortava uma das asas do pato, o pato não ia longe. A igreja ela tem duas asas. Uma é a celebrativa, que nós estamos fazendo hoje aqui. Nessa asa celebrativa da igreja estão os cultos públicos, estão os ministérios, a asa corporativa. E ela tem a asa comunitária, onde há relacionamento, onde há prestação de contas, onde há mutualidade, onde as pessoas aprofundam comunhão. A proposta das células é fortalecer essa asa aqui, ó.
todas as tuas asas têm problema. Esse problema que eu estou tratando hoje do hiato 6 foi na asa corporativa. Mas também na outra asa é. Mas nas duas asas, Deus conta com crentes maduros. Crentes maduros. Né? E aí a gente pode perceber que um crente maduro vai entender que ele precisa colocar seu dom a serviço de Deus, como os apóstolos e os homens que foram eleitos fizeram. Mas nunca esqueçam, uma grande tarefa exige um grande caráter e que haja vida com Deus. Quando os apóstolos dizem assim, escolha entre vocês homens de boa reputação, sábios e cheios de fé, é que não basta o dom. Deus pode te dar um dom, Deus te deu um dom. Deus te deu um dom de sabedoria, é um dom espiritual. Mas para exercer esse dom, tem que ter caráter e tem que ter vida com Deus. Tem que ser boa reputação, tem que ser cheio de sabedoria, cheio de fé, vida com Deus e caráter. Vida com Deus e integridade é fundamental para que uma igreja possa prosperar. E uma igreja, foi isso que ele disse assim, cada crente tem um dom, mas além do dom espiritual, precisa ter caráter, precisa ter bom caráter, precisa ter íntegro, ter boa reputação, ser sábio, ser cheio de fé, ter vida com Deus. Vida com Deus e caráter é indispensável para exercer o dom que Deus nos deu. Crentes maduros incentivam outros a participarem da obra de Deus. O que fizeram os apóstolos? Olha, gente, temos que resolver esse problema. Vamos eleger outros. Meu irmão, crente maduro é assim. Crente maduro, a igreja precisa de crente maduro, mas crente maduro não quer fazer tudo sozinho. Crente maduro envolve outros. Crente maduro chama outros. Crente maduro inclui outros. Se você quer fazer tudo sozinho, você está dando uma evidência de maturidade espiritual e emocional. Então os apóstolos dão essa lição para a gente. Outra lição de crente maduro. A Bíblia é tão rica que a gente fica até 10 horas da noite, mas não vou lá, daqui a pouco eu termino. Crente maduro não espera de seus líderes mais do que devia esperar. O que os apóstolos estão dizendo aqui quando eles tomam essa medida? Eles estão dizendo, olha, gente, nós não estamos dando conta do recado, as viúvas estão reclamando com razão, vocês não podem esperar de nós, apóstolos, mais do que devem esperar. Nós somos homens, nós somos seres humanos. Estou deduzindo o que eles falaram. Vamos eleger outros. Preste atenção aqui. Não espere do seu líder mais do que você deve esperar. Tem gente que faz do líder o salvador da pátria. Não, ele é só um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, para ser instrumento de abençoar. Mas não espere dele mais do que deve esperar. Crente maduro, ele quer que o líder seja a bengala dele, quer que o líder seja a muleta dele, quer que o líder resolva todos os seus problemas. Não, o líder é apenas um auxiliar. O líder é um instrumento de Deus para abençoar a sua vida, para te ajudar a crescer, para te ajudar a caminhar. Mas você não espere do seu líder mais do que deve esperar, senão vai acontecer murmuração, como aconteceu aqui. Outra coisa que eu quero falar sobre a pessoa madura. A pessoa madura sempre vai entender que a missão da igreja é integral. Não é só a alma, né? Nós vemos que a missão da igreja não é apenas uma alma para ser salva, como os pietistas. O que os pietistas faziam no século XVII? Eles olhavam a pessoa só como uma alma que precisava ser salva. No século XX veio a teologia da libertação. O que a teologia da libertação falava? Se os pietistas diziam que era apenas a alma para ser salva, os teólogos da libertação só pensavam no corpo para ser assistido. Cada um extremo. Não, a Bíblia, crente maduro entende que
a missão da igreja é integral. E aqui esses crentes todos se uniram. A igreja se uniu para cuidar integralmente, não só da alma, mas também para cuidar do corpo daquelas viúvas, serem assistidas socialmente. A igreja precisa, então, como eu disse aqui, quero prevalecer mais nesse quarto ponto. A igreja que prevalece é composta de crentes maduros que colocam seus dons a serviço do reino. Em último lugar, eu quero pensar que a igreja, para crescer, não precisa ser... a igreja que prevalece, a igreja cresce, ela cresce. E diz o versículo 7 que a igreja continuou crescendo. Presta atenção que eu vou encerrar com esse ponto. Presta atenção. Quando os apóstolos estabelecem mais líderes para ajudar a igreja, o que eles estão fazendo? Eles estão dividindo esforços. Sim ou não? Ninguém respondeu a minha pergunta. Quando os apóstolos estabelecem os líderes, 7 líderes para ajudá-los, eles estão dividindo o quê? Esforços. Sim ou não? Sim. Então olha aqui. No trabalho de Deus, dividir esforços multiplica resultados. No trabalho de Deus, dividir esforços multiplica resultados. O que diz o versículo 7? Eu vou encerrar nele. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Esforço dividido, resultado multiplicado. Olha, isso você aplica em toda a sua vida. Toda a sua vida. Esforço dividido, trabalho multiplicado. Amém? Então tiremos, irmãos, desse texto. Eu preguei para vocês aqui a palavra de Deus. Eu não estou inventando nada. Só peguei a palavra de Deus, versículo por versículo, e apliquei versículo por versículo às nossas vidas hoje. A vida da nossa igreja. Nunca esquecendo que uma igreja, ela não é perfeita, mas ela busca a perfeição. Nunca esquecendo também que uma igreja, para prevalecer, ela precisa de líderes que reforçam a liderança e promovem a paz. Outra coisa que nós não podemos deixar de esquecer é que a igreja que prevalece tem coragem para ajustar as estruturas a fim de expandir o ministério. Eles ajustaram a estrutura para expandir. Não ajustaram a estrutura para dizer que o passado foi irrelevante. Não. Porque a gente sempre ouve isso. Quando a gente quer ajustar a estrutura, tem gente que pensa que a gente quer menosprezar o passado. Não é isso. Não é isso. Eles ajustaram a estrutura para expandir a obra. Nunca podemos esquecer também que a igreja que prevalece é composta de crentes maduros, que colocam seus dons a serviço do reino. E não podemos esquecer que a igreja, mesmo sendo imperfeita, ela pode crescer. E uma das maneiras da igreja crescer é dividir esforços. Porque no reino de Deus, dividir esforços multiplica resultados. Deus nos abençoe.